Bom, nesse conceito que eu tenho, então, os vetores de suporte e tenho a minha divisão, eu vou voltar para a mesma pergunta inicial. Agora com um desenho um pouquinho diferente. Qual dessas duas é melhor? Lembra que eu tinha algo parecido, né, no primeiro slide, mas eu não tinha os vetores de suporte, eu tinha só a superfície de decisão, e na primeira vez a gente colocou que essa aqui era melhor, porque ela estava mais no meio. Olhando assim, né, para quem pensou um pouquinho, mas nesse caso continua sendo essa a melhor. Porque, como eu comentei, a ideia é tentar achar uma superfície de decisão apoiada aqui pelos vetores de suporte que maximizam essa distância aqui entre as classes, né? Que maximiza ao máximo essa distância entre as classes. E aqui, nesse caso, mesmo eu acertando, então nos dois exemplos eu estou acertando 100% do meu dataset, mas aqui eu consegui maximizar essa distância. É importante ter isso, e daqui a pouco a gente vai voltar nesse ponto. Então aqui, essa daqui é a melhor, exatamente porque ela consegue maximizar essa distância aqui da superfície de decisão. Legal. Mas aí entra um outro ponto importante, que a gente vai tangibilizar um pouquinho melhor quando a gente rodar o Jupyter Notebook. E quando eu tenho esse exemplo aqui? Porque nesse exemplo anterior, nos dois casos eu estou acertando 100% do meu dataset, certo? Só que aqui eu consegui maximizar a minha distância, perfeito, é o melhor cenário. Mas nesse caso, quando eu consegui maximizar a minha distância, eu errei um exemplo aqui. Esse cara era para ser vermelho, eu estou classificando ele como... Esse cara era para ser azul, mas ele vai ser classificado como vermelho porque ele ficou desse lado, do lado direito aqui da minha superfície de decisão. E aí, o que é melhor? Eu assumir um percentual de erro, mas garantir uma superfície ampla, ou é melhor eu diminuir diminuir minha margem de classificação, meu erro de classificação, penalizando essa minha margem, por exemplo, nesse caso aqui. Então, nesse caso, nesse exemplo agora, eu estou acertando 100% nesse caso, mas a minha margem aqui é muito pequena, minha margem de erro. Nesse outro caso, eu tenho um erro, eu tenho um percentual de erro, mas a minha margem é maior. O que é melhor nesse caso? Então aí começa também a ter essas ponderações. Aquele outro lá, ele vai tender a overfitar, né? O primeiro Perfeito. não, o primeiro ele vai generalizar com uma melhor forma porque tem uma maior margem, não é isso? Exatamente. Legal. Exatamente, perfeito. Então, cara, muito, muito bem colocado. Show Quando a de gente bola. rodar o notebook, a gente vai ver um pouco disso. Esse cara aqui tende a overfitar. E ele tende a ser mais sensível ao outlier também. Que quando eu ficar muito rígido aqui, em percentual de erro, eu tendo a ficar muito sensível ao outlier, que é ruim. Então, obviamente, se eu conhecer bem meus dados, fazer alguns testes e entender que talvez uma margem melhor eu tenho garantia que eu não estou overfitando e não tenho outlier, pode ser que eu use dependendo do meu propósito, mas eu tenho que ter isso em mente. Quanto mais eu diminuo aqui, sou mais rígido com o critério de classificação, eu tendo a overfitar e tendo a ser mais sensível ao outlier. Tá? E aí, por isso que eu tenho aqui. Né? Tem que achar esse trade-off aí, exatamente. E aí, por isso que quando a gente vai fazer o cálculo do erro do SVM, a gente leva em consideração essas duas questões, né? E aqui a letra C em destaque, porque quando vocês derem uma olhada na documentação aqui do SVM implementado em scikit-learn, e mesmo no exemplo que nós vamos rodar, a gente vai ver que tem uma variável aqui, que a gente tem que setar, que é o grau aqui C, que é exatamente quanto que eu estou permissivo a algum erro ou não na hora de criar essa margem de decisão. E aí, então, o SVM ele leva isso em consideração, o erro, né? Então, nesse primeiro caso, eu tenho um pequeno C, um C bem pequeno, e focando na margem. Então, eu posso, com esse C pequeno, eu deixo uma permissividade aqui de erro, e o meu foco é na margem. E quando eu tenho um C muito grande, eu sou muito rígido nessa questão de erro, e o meu foco é na classificação. Então, eu vou ter mais acerto na classificação, mas aí tem o que foi até colocado aqui pelo Thiago, a minha chance de overfitar ou de ter um problema aqui de outlier é maior, tá?
E aí, com isso, o SVM, na hora de fazer o cálculo do erro, a gente leva tudo isso em consideração. Leva quanto que eu estou errando, nesse caso, né? No lado da classificação azul, quanto que eu estou errando quando eu classifico meus elementos azuis, que é desse cara aqui. Quanto que eu estou errando quando eu classifico os elementos vermelhos, né? Ou seja, todas as classes. E depois, como que está a minha margem aqui de erro da minha superfície de decisão. E aí o erro total, ele vai embutir, vai juntar tudo isso, né, a classificação geral, tanto da parte vermelha quanto das duas classes, mais essa superfície de decisão para chegar num erro final de como que está essa minha aplicação aqui do SVM. Tá? Então, esse é a primeira parte aqui para responder como que ele calcula a melhor superfície de decisão para fazer a classificação depois, que é o primeiro ponto do SVM. O Mas no segundo algoritmo ponto, ele embute esses 3 erros? ele calcula isso, ele leva em consideração esses 3 erros aqui. E aí é por isso Caramba, que a gente vai balanceando. Tá? beleza, show de bola. Muito bom, cara. E aí, o outro ponto importante aqui, o outro diferencial do SVM é que, obviamente, aqui a gente está falando de problemas simples, né, para ter um viés um pouco mais didático, mas a gente sabe que os problemas reais, na sua grande maioria, não é linearmente separável. Não é tão fácil assim, né? E aí, como que a gente resolve? Como que a gente consegue, talvez, trabalhar esse espaço dimensional aqui e trazer uma facilidade de classificação desses dados? E aí eu volto para aquele desenho, para aquele exemplo inicial. Eu tenho aqui um dataset que só tem 2 classes, bolinhas azuis e bolinhas vermelhas, eu preciso dividir esses dados com uma reta só no espaço. Só que então, eu quero fazer uma divisão linear, mas ele não é um dataset linearmente separável. Como que eu posso fazer isso? Como que seria uma alternativa, né? Se eu mostrasse esse dataset para vocês, vocês acham que ele é linearmente separado? Eu consigo dividir aqui classe azul e classe vermelha com uma reta só no espaço? Sim. Acho que todo mundo conseguiu ver que é possível, né? Uma reta até simples aqui. Uma reta bem reta mesmo, não está nem na diagonal. Eu consigo dividir tranquilamente esse cara. E qual que é a similaridade desse cara para esse aqui? O que mudou Arrastei foi... pra baixo. o que mudou é que eu adicionei uma dimensão nesse meu dataset. Então, eu não perdi os dados originais, mas eu incluí uma nova dimensão, um novo dado. Então, para tangibilizar um pouquinho melhor, eu tenho aqui meu dado original, que é esse dado em uma dimensão só, que é só na dimensão X, e eu tenho esse outro dado, esse outro conjunto de dados, que é a forma esse U aqui, né, um U, um V, eu não sei, que ele tem 2 dimensões agora, ele tem a dimensão X e a dimensão Y. E aqui eu tenho até o centro que está nos 2 datasets. O que eu fiz aqui? O meu dataset original, ele tinha uma dimensão só, então ele tinha um dado. Então, por exemplo, aqui era 0, né, o atributo aqui dessa bolinha vermelha 0, 1, 2, 3 e 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aí, usando uma função simples, que eu estou falando que x vai ser igual a x e x ao quadrado, que é essa nova dimensão. Ou seja, se eu pegar esse pontinho que era 1, vai virar quanto? 1, né? O meu x aqui é 1, ele mesmo, e 1 ao quadrado é 1 também. Então, 1 vai virar 1, 1, que é esse ponto aqui, né? Que está no meu ponto aqui 1 no eixo x e 1 no eixo y. Então, está aqui no ponto 1, 1 na minha dimensão. A mesma coisa acontece no meu ponto menos 1. Menos 1 fica ele mesmo, né? E menos 1 ao quadrado dá 1. Então, ele vai ficar no ponto menos 1, 1. Aqui, e assim por diante. Então, esse ponto aqui, 4, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, ele está no ponto 4, 16, no eixo Y. Então, eu não perdi a informação inicial, que é a primeira informação aqui, mas eu acrescentei uma nova dimensão. Quando eu mudei essa dimensão, os meus dados que inicialmente eu não conseguia dividir com uma reta, agora eu consigo dividir sem perder informação. Tá? Exemplos podem. Muito bom. E aí, esse é o segundo ponto positivo do SVM, que ele trabalha aqui essa questão do hiperplano, de trabalhar as dimensões, ou fazer algumas variações aqui nos meus dados, para
tornar mais fácil a classificação. Nem sempre eu vou conseguir, né, chegar a esse exemplo aqui, obviamente também é didático, eu saí de um cara que eu não conseguia classificar nada. Era muito ruim eu classificar para um que eu 100% classifico, mas na maioria dos casos eu consigo achar planos que melhoram bastante a minha classificação, né? Então, quando a gente olha aqui a parte mais teórica da geometria, né, um hiperplano é um subespaço de uma dimensão menor que seu espaço de ambiente. Então, por exemplo, um hiperplano de espaço n-dimensional é um subconjunto de dimensão n menos 1. Tá? Então, o que a gente tenta fazer é que eu tenho aqui, então, um hiperplano de R2, e aí eu vou para R3, R4, no exemplo anterior era R1, fui para R2, e eu tento trabalhar essas dimensões para ficar mais fácil fazer essa divisão. Tá? E aí, por isso que, quando eu olho a fórmula, né, a função de decisão aqui mais formal do SVM, ele traz para mim, então, f de x é igual ao somatório, né, porque eu posso ter mais várias pesos e várias classes, mas ele é o somatório do quê? Do meu k, que é a minha função do kernel, que é o kernel que tem essa característica de converter em espaços diferentes, então ele está aqui bem no meio da minha fórmula. Eu tenho meus parâmetros, que são encontrados durante o treino, que é aqui o beta e o alfa, né, o x aqui e o beta, que é muito parecido com uma regressão, né? Quando eu olho para uma regressão, o que é a regressão? É o parâmetro que eu encontro vezes um valor mais o meu bias. Eu não tenho a parte do kernel. Então, o que acrescenta aqui na fórmula do SVM é o kernel aqui no meio. E aí eu tenho os vetores de característica, né, as labels da classe aqui nessa representação. Então, essa aqui é a fórmula. E aí o SVM ele vai fazer exatamente isso. Aqui tem alguns outros exemplos onde eu tenho aqui uma superfície um pouco mais complexa, né, que não conseguiria dividir de jeito nenhum com uma reta em duas dimensões, mas se eu consigo trazer isso para uma terceira dimensão, eu já consigo dividir esses dados com uma reta. Então tem alguns exemplos aqui, tá bom? E olha aí quem tá prestigiando tua live, cara. Edmar Caldas. Mestre Edmar Caldas. Opa! Da FIAP. Professor da FIAP também. Valeu, grande demais. Valeu aí pela uma galera muito agradecido aí do pessoal participando, sabe? Fico lisonjeado e a responsabilidade aumenta, né? Porque aí fica mais difícil aqui. Mas, pessoal, acho que a parte mais aqui de slide teórica, pelo menos para dar essa noção intuitiva, é isso. Depois aqui, como eu comentei, os slides estão no GitHub, vocês podem baixar. Aqui tem um pouquinho mais aprofundado, né, o passo a passo da matemática, explicando aqui cada parte do conjunto, quando eu pego, como que eu divido, mas eu acho que não é o foco da gente, pelo menos, entrar hoje aqui, mas eu tentei colocar um passo a passo, depois, se vocês quiserem ler. E também está no notebook que a gente vai rodar agora, né, os tipos de kernel e etc, tá bom? Maravilha.